O exercício pedia para que a gente inventasse um exercício de primeira e segunda ordem com uma entrada em step, rampa e seno. O sistema de primeira ordem possui como características um tal e um K. É válido lembrar que aqui a gente considerou as condições iniciais nulas, para não precisar utilizar variáveis de desvio. Aplicando o Laplace, a gente consegue encontrar uma função de transferência, que é determinada através da relação entre a saída e a entrada em Laplace. Analisando a entrada como sendo um step, a gente tem que um step em Laplace é denotado por um x sobre um s, onde x é justamente o valor do teu step. Fazendo a transformada dessa equação de saída que encontramos e voltando para o tempo, a gente chega num resultado. Colocando valores para tal, para cá, para o x, que é o teu step, e para o tempo, a gente verifica que a saída no tempo é igual a 50. Agora, a gente vai analisar no Scilab, através do Xcos, se é válido esse resultado. Após montar o diagrama de blocos com uma entrada em step, colocando os valores impostos no exercício e simulando, a gente chega no seguinte resultado. O resultado era que para uma saída no tempo 50, o valor era 50. Portanto, verifica-se que o resultado está correto de acordo com o programa. Fazendo a mesma análise para uma rampa, a gente tem que a entrada de uma rampa é denotada por y sobre s ao quadrado, onde y é a nossa inclinação. Porém, a gente tem uma tabela de transformada. E essa função aqui, a gente não consegue voltar por tempo direto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar frações parciais. Após utilizar frações parciais, eu encontro um valor para o meu coeficiente A, para o meu coeficiente B e para o meu coeficiente C. Com isso, eu consigo resolver a minha transformada e, por fim, voltar para o tempo. Assim, eu consigo estipular um valor para cá, para y, que é a minha inclinação, para tal e para o tempo, chegando num valor numa saída em relação a t. Essa saída também seria verificada no Scilab para ver se os resultados condizem. Fazendo a mesma análise no Xcos, só que agora para uma entrada em rampa, colocando os mesmos valores dados no exercício, quando simulamos, a gente conclui que em 3 segundos a saída é de 72,304. E no exercício, no tempo igual a 3 segundos, a saída ficou em 72,31. Com isso, confere o resultado. Agora, analisando o sistema de primeira ordem, para uma entrada em seno, a gente tem a seguinte função como resultado. Porém, a gente não tem na tabela de Laplace um resultado direto. Portanto, a gente vai ter que fazer por frações parciais de novo. Fazendo por frações parciais, a gente encontra um valor para o coeficiente B, para o coeficiente S, para o coeficiente D. Com isso, a gente substitui na nossa função de transformada e assim conseguimos voltar para o tempo. Voltando para o tempo, através da tabela de transformada de Laplace, a gente chega no determinado resultado. E estipulando valores para a amplitude, para a frequência, para o tal, para o K e para o tempo, a gente chega num valor de saída em relação ao tempo. Em Cisca, a gente utiliza o nosso tal como sendo 1 sobre Wn. Então, a função de segunda ordem é denotada desta maneira. Quando a gente aplica a Laplace, a gente consegue encontrar uma função de transferência que é a relação entre a saída sobre a entrada em Laplace. Aplicando um step nessa função de segundo grau, a gente chega na seguinte função. Essa função a gente consegue facilmente voltar para o tempo através da tabela de transformada e colocando os seguintes valores para K, tal, que se, tempo e o x, que é o meu step, a gente chega no valor de saída igual a 49. Após montarmos
diagrama de blocos com uma entrada em step no Scilab XCOS e colocando os valores determinados no exercício. Quando simulamos, a gente tem que realmente, em 150 segundos, a saída é de 48,961, que está muito próximo do resultado encontrado quando fizemos a demonstração manuscrita. Agora, se fizermos um seno como entrada em um sistema de segunda ordem, voltando para o tempo, nós chegamos na seguinte expressão. Com isso, quando a gente supõe valores para K, tal, Xi, T, W e A gente chega num valor de saída em relação ao tempo. Depois de montar o diagrama de blocos no XCOS com uma entrada em seno e colocando os valores dados no exercício, a gente simula e chegamos no seguinte resultado, que para o tempo de 150 segundos, a saída em relação a esse tempo é de menos 1,155, que condiz com o resultado dado no exercício.